Olá! Nesta videoaula vou mostrar como abrir e fechar transação em SQL Server para você trabalhar com DML e DDL usando uma ferramenta SQL Server Management Studio. Conectado na ferramenta, vamos explorar os databases. Vamos usar para este exemplo o database AulaQI. Eu vou abrir uma nova query neste banco, lembrando que se eu quiser ter a certeza que eu estou no banco de dados certo, eu dou um use e o nome do meu database. Isso vai, ao executar, mudar para o banco correto. Pois bem, como funciona a opção de você abrir e fechar uma transação? Observe que até agora a gente veio trabalhando nas videoaulas anteriores, diretamente executando o comando de insert, update, delete, de create index, de create table, alter table, e em nenhum momento eu usei comandos do tipo commit, e em nenhum momento usei comandos do tipo rollback, ou seja, o commit que confirma uma transação e o rollback que desfaz uma transação. Por quê? Porque se eu não abro uma transação, eu tenho um auto-commit, o que pode ser prejudicial, pode ser muito perigoso. Então, imagina você efetuando uma transação de transferência bancária. Então, por exemplo, eu tenho de um lado uma conta A, que é uma conta de origem, e eu tenho uma conta B, que é uma conta de destino. Então eu vou fazer um saque de R$10.000 da conta de origem e vou creditar nesta conta os R$10.000 na conta B, na conta de destino. Se você efetua o procedimento sem abrir uma transação, você coloca em risco esta movimentação, caso algum problema aconteça no meio do caminho. Então, por exemplo, você efetua o saque de 10.000 na conta A e deu OK, tudo certo. A transação está acontecendo aqui no meio, mas por alguma razão algo dá de errado, você perde a conexão, enfim, um crash acontece aqui. E como você não abriu transação, esse saque tem o que nós chamamos de auto-commit. Você já confirmou os 10.000, os 10.000 já saiu da conta de origem. Só que, devido ao erro que foi apresentado aqui no meio do caminho, fez com que o crédito de 10.000 não acontecesse aqui. Ele não aconteceu aqui na conta de destino. Ou seja, você tem um débito de um lado, mas não tem um crédito de outro. Agora, e você não tem como desfazer, né? Isso é importante citar porque, novamente, você está com um auto-commit, você não abriu uma transação. Então, o que acontece? Imagina se você aqui executasse um comando do tipo begin tran, ou seja, estou iniciando uma transação e eu vou dar um nome para minha transação que eu chamo de T1, por exemplo. E vou executar isso aqui. Quando eu faço isso, eu abro uma transação. Como é que eu sei quantas transações eu tenho aberto? Eu faço um select @tran_count. Somente isso. Não tem cláusula from. É um select numa variável de ambiente. O SQL Server nos traz essa facilidade. Tudo que eu botar @, ele vai aparecer uma série de variáveis de ambiente. Quando eu executo esse select, ele mostra o número 1. Significa que eu tenho apenas uma transação aberta. E é o correto. Tem que cuidar, porque se eu ficar executando várias vezes o begin tran, ele vai abrindo. Eu fico 2, 3, 4. E você se perde, não sabe mais onde está executando. Então, sempre certifique que você esteja apenas com uma única transação aberta. Mas o fato é que agora eu tenho uma transação aberta. Então, supondo o exemplo aqui novamente, que o saque tenha acontecido com sucesso. Ele saiu da conta de origem, e mesmo que aqui tenha acontecido um erro, ele vai fazer o que a gente chama de rollback automaticamente. Então aqui entra o que a gente chama de auto rollback.
ele desfaz a transação, esse saque volta, né, para a conta de origem e está tudo certo, porque nem creditou na conta de destino, mas também não efetivou o saque na conta de origem. Por quê? Porque eu tinha uma transação em aberta que me permitiu fazer um rollback em caso de problema. E esse rollback pode ser feito de forma manual, assim como o commit também. Ok? Então, vou apagar isso aqui. Vamos continuar aqui com a nossa transação em aberto. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu vou fazer um delete asterisco from TB vendedor. Eu vou apagar tudo que tiver na tabela, só que sem a cláusula where. Eu esqueci, foi um acidente de percurso. Se eu selecionar isso aqui, opa, tem um erro aqui, um asterisco, né? Delete from TB vendedor. Quando eu executo isso aqui, ele está dizendo para mim que apagou 4 linhas. Mas lembra que eu tenho uma transação em aberto? Se eu selecionar aqui a variável @trunkout, ele mostra que eu tenho uma transação em aberto. Então, esse delete ainda não está confirmado. Se eu abrir uma nova seção do meu database e eu der um select asterisco from TB vendedor, o que acontece aqui ao executar? Ele vai ficar pendurado. Por que ele está pendurado? Porque eu tenho uma transação em aberto com um delete na mesma tabela. Com a minha transação em aberto, ele está esperando aquilo que nós vimos na videoaula anterior. Ele está causando um lock no meu database, na minha tabela TB vendedor. Então eu preciso aqui ou fazer um commit, mas eu percebi que eu errei. Então eu vou fazer um rollback, eu vou desfazer a transação. Quando eu fizer isso aqui, ó, veja que ao selecionar a tabela vendedor, tudo consta lá. Ele libera a seção que estava presa e com informação, ou seja, o delete não aconteceu. Tá? Então isso é muito importante você ter em mente que abrir a transação com begin tran, ele te dá um poder muito grande de você assumir o controle da aeronave, né? De você dizer eu quero ou não quero, confirma ou não confirma. E o que é muito bom, vamos novamente abrir aqui a transação, vou dar um begin, vamos certificar se a transação está aberta. Olha só que legal, vou dar um rollback, vou selecionar a variável truncount. 0, eu não tenho transação aberta. Agora vou dar um begin e já vou selecionar ao mesmo tempo aqui. Ó. Tem uma transação agora em aberto. Tudo bem? Agora eu vou fazer um delete e vou fazer um comando DDL aqui. Ou seja, eu estou misturando. Lembrando que delete é DML, manipulação. E agora eu vou fazer um DDL aqui. Por exemplo, eu poderia fazer um create table. Vou criar uma tabela que eu vou chamar de A, que tem uma coluna ID, que é um decimal de 1,0. Só uma tabela bem simplesinha, só para ter o comando DDL aqui. Vou dar um go. Quando eu fizer o create aqui, ó, e executar, ele dá que foi executado com sucesso. Mas lembra que eu estou dentro de uma transação e o SQL Server é tão bonzinho que deixa eu trabalhar tanto DML quanto DDL e tomar as minhas decisões de confirmar ou desfazer, porque eu tenho uma transação aberta aqui. Certo? Novamente, vou fazer o select na variável e eu tenho a minha transação aberta. Se eu fizer um rollback, eu desfaço tanto o DML quanto o DDL. Como é que eu sei? Vamos verificar se eu tenho a tabela A que foi criada. Olha aqui, tables. Vou dar um refresh em tables. Não tenho a tabela A, não foi criada porque eu fiz um rollback na minha transação. Então eu desfiz tanto o delete quanto o create. Vamos verificar se é verdade. Vamos fazer aqui na janela anterior um select em TB vendedor. Está tudo lá. Nada foi perdido. Tá? Muito importante isso também. Se fosse Oracle, eu não consigo desfazer DDL. Tá? Então SQL Server é uma mãe nesse sentido. O Oracle, ao fazer DDL, ele adiciona um auto-commit.
Ou seja, eu teria feito o delete, eu teria perdido toda a tabela vendedor. Por isso, em Oracle, por exemplo, eu não devo misturar DML com DDL. Eu tenho que fazer em separado para evitar problemas. Ok? Ficou claro? Pois bem, então aqui eu demonstrei com rollback, mas eu poderia ter feito com delete. Então vamos fazer agora um commit. Eu vou abrir a transação, vou selecionar a variável para saber se eu tenho a transação aberta, eu tenho quantidade 1, só que agora eu vou fazer um delete consciente. Eu vou fazer um delete from TB vendedor, where meu ID vendedor igual a 1. Eu vou apagar o primeiro vendedor que entrou, ele foi embora, foi para outra empresa. Vou executar aqui, execute, foi excluído. Agora eu vou fazer um create table, vou criar a tabela A. Create table, foi executado com sucesso. Só que em vez de dar um rollback, nós vamos fazer um commit. Eu vou confirmar essa minha transação. Quando eu fiz o commit, ele foi executado com sucesso. Se eu for verificar aqui, fazer o select da tabela vendedor lá na outra seção, veja que eu não tenho mais a de vendedor 1, foi efetivado. Se eu for em tables aqui e pedir para atualizar, agora aqui na área de objetos, veja que eu tenho a tabela A. Então eu estou no controle. Quando eu abro uma transação, um begin, verifico só para ter certeza se eu realmente estou com só uma transação aberta e se de fato ela está aberta. E eu vou fazer o commit ou rollback para efetivar tudo que eu fiz ali. Lembrando que se você abrir a transação e ficar 1 hora com ela em aberto, tudo aquilo que você está fazendo ali dentro, as tabelas, os objetos, estão em lock. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que ser muito rápido a abrir e fechar a transação. Ok? Dúvidas ou comentários, por favor, façam na postagem aí do vídeo. E eu respondo assim que tiver um tempinho. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.